Chegou o momento da palavra, da mensagem desta noite. E Deus já vem falando conosco desde o comecinho da nossa conferência. Já vem tratando os pregadores sobre o impacto que Deus faz na vida do homem, um homem impactado, um homem transformado pelo Evangelho, pelo poder de Deus. A gente deu um passeio durante essa semana, desde o começo das conferências, no Antigo Testamento. Foi lá para o profeta Jeremias, também foi um homem que impactou sua geração, através da sua obediência, da sua vida com Deus. Ainda jovem, deixou tudo para trás, deixou tudo porque ele recebeu um chamado. E Deus falava para ele, para o profeta, que ele não iria casar, não ia ter filhos. E para um jovem que tem toda essa expectativa, construir família, mas Deus queria ele para impactar nações através da mensagem, a palavra do Senhor. E Deus mostrou que tem um pensamento bom ao nosso respeito, um projeto bom. Também na mensagem de sexta-feira nós fomos impactados com isso. Os planos que Deus tem são maiores do que os meus, os planos que Deus tem na minha vida e na sua. O coração do homem faz planos, a resposta vem de Deus. E quantas vezes a gente, esse ano mais do que nunca, aprendemos o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo inteiro, como tudo mudou. A nossa agenda foi mudada, tantas coisas que sonhamos ao romper de um ano, novo ano 2020, 2019, todo mundo aqui, e realmente tudo diferente. E graças a Deus, que Deus ele tem o melhor para nós. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E eu louvo a Deus, porque a gente caminhando, lendo a palavra, andando com Deus, a gente cresce, a gente se renova. E Deus vai criando no nosso coração mais confiança, mais esperança. E eu falava com o pastor Abisaí sobre esse tema, né? Sobre o tema que fala sobre impacto. E eu fiquei pensando que só em Cristo, Ele é o maior impacto de todos os tempos. A gente sabe que tem impactos negativos, impactos positivos. A gente vai aprender na Bíblia. A queda do homem trouxe um impacto muito difícil, né? Universal, o pecado, o governo do pecado agora, na maldade do homem. O homem agora não andando mais em obediência a Deus, ele desobedeceu. Isso trouxe um impacto, a gente poderia chamar até um impacto negativo, que trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. E aprendemos isso na Bíblia, lá na queda, lá no primeiro livro, o livro dos começos, e vimos tudo isso. Então, meus irmãos, hoje continuando com essa palavra, se nós tivéssemos ainda a semana inteira, o mês inteiro, até o final do ano, certamente teríamos muitas palavras impactantes. Mas nada traz mais impacto para a nossa vida do que o amor de Deus. Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho Jesus Cristo. Foi um impacto, ainda é um impacto para toda a humanidade, o amor de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas. Se a gente acha que Abraão impactou pela sua fé, pela sua demonstração, ele foi conhecido e chamado amigo de Deus, realmente a história de Abraão nos comove. É um homem de fé. E foi conhecido, está lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, como um homem que foi notabilizado pelos seus contemporâneos, pela sua fé. E ele foi para um lugar que Deus mandou sem saber para onde ia, mas ele foi. Então um homem que andou com Deus, andou com fé. A gente vai aprender na Bíblia muitos homens, jovens também, que se dedicaram a Deus, mesmo em terras estranhas, mesmo cativos, também impactaram. O que dizer de José no Egito? Será que ele impactou o Egito com a sua vida, com a sua piedade, sua vida de temor a Deus, mesmo sendo vendido como escravo pelos irmãos, mesmo distante da sua parentela, mesmo invejado pelos seus irmãos? Ele tinha tudo para ser um jovem revoltado, mas ele sempre olhando para Cristo, sofreu calúnia e tantas coisas, mas permaneceu firme. Ele impactou a sua geração. Queridos irmãos, a gente fosse falar sobre outros homens que também trouxeram um grande impacto para todos nós, através da sua vida, a gente poderia falar até do grande patriarca Jó. Jó realmente impactou pela sua paciência, pelas provações, tantas provações, mas era um homem íntegro, era um homem temente a Deus,
era um homem justo e que se desviava do mal. Isso traz um impacto pela vida de Jó. Chegou a impactar tanto que Satanás até ficou perturbado. Quando Deus disse: tu observaste o meu servo Jó, porque na terra não tem ninguém igual a ele. Realmente Jó veio impactar a sua geração, pela sua vida de paciência, pela sua vida de consagração na família, consagrava seus filhos, levantava altar dos 10 filhos. O homem, realmente, quando a gente lê o drama, a história de Jó, a gente fica impactado. Tudo isso, irmãos, e eu poderia citar tantos outros personagens bíblicos que impactaram. O que falar de um Daniel, de um Sadraque, de um Mesaque, de um Abednego, que falar desses jovens ali cativos na Babilônia, mas eles ali impactaram. Não comia das iguarias do rei, não comia do que Satanás apresentava para ele, e isso a gente aprende no Antigo Testamento, e a gente viu aqui também um profeta, no primeiro dia, falando sobre essa questão dele impactar a sua época, os seus contemporâneos. Mas, irmãos, a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê também tantas personagens que impactaram. Vou falar de uma pessoa que nem era profeta, era um homem comum, aliás, era conhecido até como homem que ele era odiado pelos seus patrícios, era um homem que ele realmente fazia coisas erradas, ele roubava, aproveitava seu emprego junto ao poder romano, era um tributarista, era um líder, e ele roubou tanto, mas teve um encontro com Cristo e foi impactado a sua vida. E ele também impactou, quando ele chega num culto de gratidão, ali na sua casa, e ele resolve dar aos pobres a metade de seus bens, e ele ainda faz uma declaração, uma confissão que impactou, e Cristo olhou para aquele homem chamado Zaqueu, e disse: hoje houve salvação na sua casa, porque ele disse: se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes a mais. Isso é uma vida que foi impactada por Cristo. Então, irmãos, nós falaríamos de muitos personagens bíblicos que impactaram o seu vilarejo, a sua cidade. O que dizer daquela cidade de Gadara, aquele homem que vivia longe da família, vivia em grilhões, vivia aprisionado, mas teve um encontro também ali com Cristo, e agora impactaram todos que moravam naquela cidade, porque agora ele estava em perfeito juízo, agora ele estava se vestindo bem, agora ele estava falando de ser um missionário, de querer pregar com Cristo, de ir no barco, mundo afora, pregando a palavra. E Deus olhou para aquele homem que já estava impactando seus discípulos, e disse assim: olha, vai para a tua casa, conta aos teus o que Deus tem feito na sua vida. E certamente ele impactou a sua geração. A gente não pode falar, ou poderíamos falar só de profetas, de pessoas simples que tiveram um momento que está na história para sempre. Homens que impactaram pelo seu arrependimento, pela sua visão de reino. Aquele ladrão que parecia não conhecer nada, estava morrendo ali na cruz do Calvário. Ele chegou a dizer para Cristo, ele criticou o seu companheiro também, que tinha cometido o crime. Ele olhou e fez: tu não temes a Deus nem na hora da morte? E disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino e que Jesus era rei. Quando muitos líderes religiosos parece que não foram impactados pela mensagem de Cristo e não acreditavam que ele era rei, mas aquele homem na cruz, ali o ladrão que chamam bom, era ladrão, e ali ele foi impactado com o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, e disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Nunca mais ninguém esquece daquele ladrão, nunca mais ninguém esquece que foi oferecido ali, impactou para sempre. E, meus queridos irmãos, como esse tema tem um material tão robusto, não só no Antigo Testamento como no Novo, para a gente falar sobre como Cristo, como as nossas vidas são impactadas com Ele. Mas o maior impacto que o mundo já sofreu, o maior impacto de todos os tempos, de tudo que já se passou aqui e pisou nesse planeta, o maior de todos eles, o amor de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, que Ele veio a esse mundo, Ele veio realmente para salvar e aquilo que se havia perdido. Eu estava pensando nas palavras do apóstolo Paulo, inclusive hoje pela manhã foi tratado também sobre a vida dos apóstolos, com a visão do reino, em pregar sua palavra e não ter a vida como preciosa, cumprindo realmente um legado, um chamado de Deus. Eu queria convidar a igreja, nesse momento, para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo número 5 tem uma história, tem um relato tão profundo, irmãos, que nos ajuda a entender realmente
a história, a humanidade impactada com esse amor, o amor de Deus. No capítulo número 5, fala sobre justificação pela fé e a paz com Deus. Para que impacto maior do que essa paz, a paz de Cristo em nossas vidas? O mundo anda sem paz. Então, no capítulo número 5, a partir do versículo 1, chamo sua atenção para esta leitura. A esperança em Deus não decepciona jamais quem confia no Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo diz assim: sendo, pois, Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo dá abertura a esse capítulo falando de algo que pode trazer esperança e transformar toda a humanidade. Todos aqueles que se aproximam de Cristo serão impactados com a sua palavra, com a sua mensagem. E Paulo aqui aprendeu, Paulo que era um perseguidor da igreja, escreveu esta carta aos Romanos. E veja o versículo número 8, gostaria da igreja bem atenta, capítulo 5, o verso 8. E a gente vai trabalhar um pouquinho dentro desse capítulo, ver realmente que tudo, preste atenção, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Jesus Cristo, quem enviou ele? Foi Deus, o amor de Deus. E no capítulo 5, leiam comigo o versículo número 8. Todos em uma só voz, vamos lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda... Meu Deus, que tão grande amor, Pai. O Senhor nos ama, Pai. Nós mesmo sendo indignos, porque quando ainda estávamos fracos, o Senhor morreu pelos nossos pecados. O Senhor morreu pelos ímpios, por aquelas pessoas que na visão da sociedade nada servia, para nada. E o Senhor nos resgatou. Obrigado a Deus, porque nesta noite, a maioria, muitos que estão aqui, um dia foram impactados pelo Teu amor. Foram impactados pela a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado a Deus, porque essa mensagem ainda hoje, ela tem impactado nossas vidas, ó Pai, tem transformado, tem, ó Deus, moldado o ser humano que se aproxima do Senhor, porque em nós, ó Deus, não há mérito, porque em nós, ó Deus, não há santidade, só em Jesus Cristo, a nossa esperança é que nós podemos, ó Deus, fazer a Tua obra e impactar esse mundo. Podemos sim, ó Deus, como Moisés impactou também o Egito, através do Senhor, e Josué, e tantos outros, ó Pai, que receberam de Ti uma missão, impactaram este mundo, ó Pai. E obrigado, porque nesta noite estamos falando da esperança, que jamais vai nos decepcionar. Estamos falando do Teu amor, que jamais acaba, um amor demonstrado com sangue, na cruz do Calvário, ó Pai. Foi o Teu amor, Pai, o Teu amor, Pai, que nos constrange. Obrigado, ó Deus, porque estamos diante, ó Pai, de um texto e precisamos, ó Deus, mergulhar para entender que somente em Cristo realmente existe a paz, existe a justificação dos nossos pecados, existe a oportunidade, somente em Cristo a nossa esperança. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Nos ajuda a entender a Tua mensagem nesta noite, cada um aqui e aqueles que estão em casa, aqueles que estão acompanhando através também, ó Pai, do canal IEBT, que sejam abençoados cada um, ó Pai. Oramos assim, pedindo a Tua ajuda, a direção do Teu Espírito e pedindo também perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, vamos olhar para esse texto. Eu chamo a atenção de toda a igreja. A esperança em Deus não decepciona. É interessante que a gente vê aqui nesse texto, Paulo escrevendo, e ele escreve diversas cartas. O apóstolo Paulo foi alguém que impactou realmente a sua geração, impactou a todos que conviveram com ele. Hoje a gente vê uma mensagem que ele impactou os soldados romanos, construiu uma igreja em Roma, exatamente porque ele testemunhava do amor de Cristo, seja na presença de pessoas simples, seja na presença dos nobres, dos magistrados,
dos reis, ele tinha sempre uma mensagem de Cristo, uma mensagem de Deus. Aliás, a mensagem de Paulo era do Evangelho, nunca foi dele. A mensagem é de Cristo. Eu prego Cristo e este crucificado. Ele lembrava isso em todas as suas cartas. E eu observando esta carta, tem uma particularidade. A carta aos Romanos, ela é diferente. A carta aos Romanos foi diferente, porque nela Paulo fala sobre seus pensamentos a respeito de Cristo. Alguém já disse que é o maior compêndio realmente de instrução, de doutrina para a vida da igreja, para a vida do povo. A justificação através da graça. O homem não merece nada. Paulo fala que o pecado, ele contaminou o homem, deformou o homem. E Paulo considera e fala que o homem está morto nos seus delitos, nos seus pecados. Em todas as cartas ele lembra isso, mas aqui em Romanos ele faz um tratado. Se a gente observar, Paulo está dizendo que o homem se contaminou e ele faz um apanhado desde Adão. Ele fala assim, o homem, ele vieram do pecado e da morte. O homem veio também, através de um homem veio a graça. Paulo diz assim, uma palavra mais conhecida, onde abundou o pecado, ele diz, superabundou o quê? A graça de Deus. Mas ele vê o homem que não há realmente chance nenhuma, se não for através de Jesus Cristo, a nossa esperança. E Deus impactou o mundo inteiro através do próprio Cristo. A Bíblia diz que foi ele que veio. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e Jesus Cristo foi enviado a este mundo. Embora a gente sabe da mensagem, o apóstolo Paulo também trata da rejeição que Cristo ele sofreu, porque as pessoas não acreditavam. Mas, queridos irmãos, observando esse texto e essa mensagem, nós pensamos que impacto maior Cristo causou em nossas vidas, o que Ele fez por nós, sendo ainda pecadores. Se os irmãos observarem o texto, abrindo a sua Bíblia, ele diz que através de Cristo, somente através dele, no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele fala que a nossa esperança realmente está em Cristo, nós temos esse acesso. Só através de Cristo nós temos entrada, o acesso com Deus. O véu do tempo foi rasgado. Através de Cristo nós temos sim, nós podemos falar com Deus. E aqui, meus irmãos, é em Romanos que Paulo vai falar que o pecado, o homem transgrediu, pecou, afastou-se, mas aí vem a graça de Cristo. Paulo ainda falando do pecado, ele diz, no versículo número 3, que Cristo não fez somente isso, mas também ele nos gloriamos em nossas tribulações, sabendo que toda tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo é dado por Deus. Se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, eu coloquei, tudo provém de Deus. É Deus que nos dá a sua graça, é Deus que nos dá o perdão, é Deus que provou este amor para conosco, é Deus quem nos salva. A Bíblia diz, talvez o versículo mais conhecido, Deus amou o homem, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para quem crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas isso não vem de nós, vem de quem? É dom de Deus, é pela graça. Se somos impactados, se falamos de homens que impactaram no passado e hoje no presente, esses homens foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, foram homens transformados pela mensagem do Cristo. E aqui, meus irmãos, a gente vai encontrar em Romanos a graça de Deus, esses versículos que vão descrever a bênção da justificação. Especificamente, do capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, Paulo vai tratar desse tema, que nós somos justificados, não merecemos absolutamente nada, mas Deus que é gracioso, nos dá oportunidade. Quem aqui considera que Deus tem dado a oportunidade a você todos os dias, todas as horas? É a misericórdia dEle. É a misericórdia do Senhor. A misericórdia dEle são as causas de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso traz um impacto no nosso coração. Paulo diz que o amor dEle nos constrange. Nos constrange porque sempre Ele tem dado a oportunidade. O homem peca, o homem falha, o homem erra, e Deus está pronto para perdoar. Essa mensagem, irmãos, ela comove. É a mensagem do amor de Deus.
E lendo esse capítulo 5, realmente me chamou a atenção. Ele traz esperança, e essa esperança do perdão não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo fala de muitos presentes que temos recebido de Deus. O Espírito Santo, Cristo, Deus, Ele sempre presente, sempre nos ajudando, sempre nos amando. E aqui o texto diz, no versículo de número 6, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, esse verso 5, capítulo 5, verso 6. Paulo ainda escrevendo do impacto que o Evangelho na sua vida, o amor de Deus, mesmo na nossa situação, nos nossos pecados. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, quando você estava fraca, minha irmã, fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos nossos pecados. É a graça de Deus. Esse evangelho é chamado o evangelho da graça, é da misericórdia. Nós não temos mérito, não merecemos, mas mesmo assim Deus ama, Deus quer mudar, Deus coloca projeto, Deus faz coisas grandes em nossa vida. Ele quer lhe animar, mas esse ano está difícil, pois a graça de Deus nos renova, e você enfrenta, e você agradece, e você dá glória. Isso é o amor de Deus, irmãos. As coisas que estão acontecendo aí fora vêm para trazer tristeza, decepção, mas o evangelho da graça de Deus não traz decepção. Isso é o maior impacto da mensagem de Cristo, mesmo sem merecermos. Observe o que é que Paulo ainda fala. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém, verso 7, morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu ali fui ver alguns comentários, me surpreendeu essa palavra, porque realmente é Deus quem tem paciência conosco. Muitas vezes temos falhado, e a gente, quando vê as consequências, meu Deus, tem misericórdia. Começamos a pedir misericórdia. Meu Deus, perdoa. Eu falhei de novo. Eu sabia que não era para fazer e fiz. E Deus novamente perdoa. Foi esse Deus, através de Cristo, Jesus Cristo, quando a própria palavra diz diz assim: o meu irmão pecando contra mim, quantas vezes eu vou perdoar? 7? Aí ele disse, explica a Pedro: Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Imagina o amor de Deus. Quantas vezes Deus já perdoa a mim? Quantas vezes Deus perdoa você? Quantas vezes Deus tem disposição em perdoar? E não só é o perdão que a gente está falando, Ele eleva mais ainda, porque Ele dá condições da gente ter paz. Paz com Deus no mundo de guerra, paz com Deus no mundo cheio de demônios, paz com Deus no mundo onde a gente tem visto tantas coisas terríveis acontecer, e você pode estar em paz com Deus. Do jeito que o mundo anda, alguém cantou, e desanda, o importante é você ter paz com Deus. Do jeito que o mundo vive, se é que vive, o importante é você ter paz com Deus. Está tudo desmoronando, e a tua confiança não está em quem ganha, não está em quem perde, não está em presidente. A esperança nossa é Jesus Cristo, somente Ele pode nos dar paz. Ter paz com Deus. Em Jesus Cristo, o mundo foi impactado. Deus nos deu essa esperança, a esperança da glória, porque, irmãos, nós perdemos essa esperança. Lá no capítulo 3, versículo Romanos 3, 23, me chama a atenção, você já está com sua Bíblia aberta, 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, acabou, foram afastados da glória de Deus, mas Deus é tão rico, é tão perdoador, que Ele prova esse amor, mesmo agora indignos, mesmo agora separados, nós temos paz com Deus. E eu quero que você escute essa mensagem, por isso que é impactante. Temos paz com Deus através de Jesus Cristo, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. A igreja pode dizer amém? Amém. Paz com Deus, o mundo está precisando de paz. Tem paz, tem esperança, e a esperança não decepciona. Talvez você esse ano, pastor, esse ano foi um ano de decepção, vírgula. Mesmo assim, Deus está cuidando de você. Deus criou situação e você fazendo realmente só misericórdia de você. Porque no deserto o maná cai do céu, porque lá no deserto sai água da rocha. Deus é providência, e Deus tem tomado providência para a gente superar e suportar o que está acontecendo. E quando a gente não puder mais suportar, Deus leva a sua igreja. Deus tem compromisso com a sua igreja. Aqui é o amor que foi derramado pelo sangue de Jesus Cristo. Pela cruz me salvou. Tem uma música muito bonita que a juventude canta. O impacto desse amor de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos, Deus nos deu esperança. A esperança da glória que tínhamos perdido
e Ele restituiu isso através de Cristo Jesus. Deus viu a nossa carência, nós carecemos da glória dEle. Nós, o homem, por mais que ele tenha, muitas vezes, os recursos desse mundo, mesmo assim o seu coração ainda é vazio. Ontem o pregador dizia, o vazio é tão grande, é tamanho de Deus. É um vazio muito grande, quando o homem não tem esse Deus em sua vida. O texto diz que nós fomos salvos da ira. Acompanhando o versículo 9, a gente fala a prova de Deus, mas no verso 9, logo, muito mais agora, já fomos reconciliados com Deus, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele salvos da ira, porque a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não querem a Cristo, mas quando a gente se volta para Deus, Ele nos perdoa, e a ira dEle é o amor dEle. Mas pastor, Deus ama o homem? Sim. Lá em João capítulo 3, versículo 36, diz que o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na sua mão. Quem tem um filho tem a vida, mas quem não tem um filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E eu quero dizer aos irmãos que Deus, Ele anda irado com a nação, anda irado com muita gente que não quer saber da sua palavra. A gente às vezes tem uma palavra, parece que com o evangelho, coisas que não tem na Bíblia. A Bíblia diz que Deus ama, mas o desse Deus é justo e Ele se ira com quem tem uma vida de desprezo à sua obra, à sua palavra. Tem uma vida que se preocupa com tudo, menos com a obra dEle. E não se preocupa com o presente que Ele dá, ou não recebe esse presente. Nós fomos salvos da ira, mas nós só não fomos só salvos da ira. No versículo 10 tem algo que me chama a atenção, na sequência. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem já foi reconciliado com Deus aqui através de Cristo? Já foi? Então tem mais coisa para você ainda. Tem mais coisa para nós, porque a gente já foi reconciliado. Deus já fez e Deus vai fazer. Que diremos, pois, à vista de tantas coisas que Deus fez por nós? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, o que Deus tinha de melhor para impactar, para salvar esse mundo, Ele fez. Ele mandou Cristo. Cristo, Ele veio para salvar a mim e a você, e a salvação através do seu sangue na cruz do Calvário. E Paulo fala isso o tempo todo nesta carta, especialmente aqui no capítulo de número 5. Queridos irmãos, nós fomos reconciliados com Ele. Ele morreu por ímpios, Ele morreu por todos, Ele morreu por aquele homem. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o impacto que traz o Evangelho. Como é que Deus, Ele resgata a prostituta, como é que Deus resgata aquele homem que vive no mundo da criminalidade, na prostituição, no álcool, nas drogas. Ontem aqui observamos um testemunho de alguém que estava perdido na rua, morando na rua, na Cracolândia, e vivendo uma vida distante de Deus, e Deus disse que amava. Eu tenho cuidado com você, eu tenho um projeto na tua vida. E aquele homem foi abençoado. E ele ontem aqui pregando, um pastor jovem, falando da sua experiência, por conta do amor de Deus. Éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho Jesus Cristo. E Paulo ainda diz assim, irmãos, e não somente isto, versículo 11, não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora somos alcançados. Preste atenção, reconciliação através de Cristo Jesus. E aqui eu queria que os irmãos dessem um saltozinho aqui, bem rápido, para a segunda carta aos Coríntios. Veja o que é que Paulo fala, o assunto é o mesmo, ele muda aqui, mas o assunto aqui é o mesmo. Veja o capítulo número 5 e o versículo número 17, bem conhecido. Paulo falando sobre o ministério da reconciliação a partir do verso 11. Mas no versículo número 17, ele diz assim, é assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Cristo agora nos eleva a um padrão melhor.
não é mais aquela mesma vida, é uma vida nova, é uma vida de novidade, é uma vida com Cristo, é uma vida transformada. Está tudo desabando, vem mais notícia, mas o seu coração é firme em Deus, seu coração é firme em Cristo. Você sabe que Ele chamou, é fiel e está comigo e está com você até o final. Mesmo às vezes sendo infiéis, Ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Paulo fala em nova criatura. Mas se os irmãos observaram, eu li no capítulo 5 de Romanos, sobre essa reconciliação. Veja o que é que Paulo diz agora, depois que ele fala no ser nova criatura. Versículo de número 18. Observe o tema da mensagem aqui, nesse verso 18, a parte A. E tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Sabe por que você ainda está firme, pastor? Eu estou tão fraco. Mesmo fraco, você está ligado. Sabe por quê? É por misericórdia. Porque Cristo é que essa ponte que une o homem a Deus. Sem Jesus Cristo não somos nada. Ele disse, sem mim nada podes fazer. Agora com Cristo a gente avança. A gente pode. A gente vence a pandemia. A gente vence vírus. A gente prega a palavra. A gente fala do amor. Porque Cristo nos fortalece. Cristo nos fortalece. Eu não vejo mensagem mais impactante que essa. Paulo fala do ministério da reconciliação. Se você ler no capítulo 5 de 1 Coríntios, a partir do verso 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens da fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na nossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos ocasião de gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, diz o apóstolo Paulo, é para Deus. Se conservemos em juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós mesmos, que se um morreu por nós, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais mas para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Paulo prossegue dizendo, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo, porque assim quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu queria que todas as novas criaturas aqui nesta noite ficassem de pé. Fica de pé, deixa eu ver a nova criatura. Fica de pé, irmão, fique. Nova criatura. Deus tem coisa nova para mim, para você. Somos novas criaturas, igreja, diga amém. Você em casa também é uma nova criatura, diga amém. Foi Deus que reconciliou você em Cristo Jesus. Agora nós temos a promessa da cidade santa, do céu, onde não tem dor, onde não tem tristeza, onde não tem decepção, onde não tem raiva, onde não tem rancor. É Deus na nossa vida nos dando o céu. A igreja pode dar glória. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse aqui é o ministério da reconciliação. Você pode até, por um fato na sua vida, estar desligado, e nesta noite Deus está te reconciliando com Cristo. É mais uma oportunidade. Você que cantava e não canta mais, começa a cantar de novo. Você que não tem mais uma vida devocional, faça isso, porque Deus quer você numa vida consagrada. Busque a paz com todos. Se agora é uma nova criatura, e a santificação, não viva no pecado, não se conforme com ele. Nós somos muitas vezes convidados para viver no pecado, mas diga não ao pecado. É um prazer, é um pouco de tempo, mas depois vem a consequência, é a morte. Mas quando a gente está em obediência a Deus, se prepare para vencer, se prepare para vencer as ondas. Aí é impacto, é a presença de Deus. Quem é esse que até o vento e o mar, a tempestade obedece? Vai ser impactada a natureza, vai ser impactada todo mundo, porque você tem Cristo, você anda com Cristo, e quem está em Cristo é uma nova criatura. Coisas novas vão acontecer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, realmente a maior mensagem. A gente percebe muita gente que impactou o mundo, impactou mesmo a sua geração. Mas Jesus Cristo, para todo sempre, é aquele que trouxe uma nova esperança para cada um de nós. Paulo, seguindo esta carta,
Ele diz que através de um homem só, aqui do capítulo 12 a capítulo 11, capítulo 5 de Romanos, do versículo 12 até o versículo 21, Paulo traz outro tema dentro dessa carta. Ele fala sobre Adão e Cristo. Adão, porque através de um homem só, o pecado entrou no mundo. Você vai ver no versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Percebe que o apóstolo Paulo fala com clareza que o homem é pecador e é pecador, e precisamos desse resgate, precisamos de Cristo. Sem Cristo não somos nada, sem Cristo não dá para vencer, sem Cristo não dá para... Só Jesus Cristo pode nos ajudar. Se você nessa noite está fraco, Ele morreu, você é fraco, porque Ele quer te fortalecer. Se você está doente, Ele pode também te curar, porque Ele é cura para nossas vidas também, para nossa alma. Queridos irmãos, Ele diz que até que a lei estava o pecado no mundo. E aqui Paulo vai tratar de um assunto, vai falar da queda, de um lado. Mas de outro lado, você vai perceber lendo o texto, que ele vai falar da morte, da ressurreição de Cristo. E Ele que nos dá vitória. Tudo provém de Deus. Ele reconcilia. Você sabia que Deus trouxe você aqui nesta noite? Você que está em casa também, foi Deus que trouxe. Sabia que tem empecilho, mas Ele trouxe. E Jesus Cristo, por misericórdia, trouxe. O Espírito Santo está falando com você nesta noite. É mudança de vida. Quem está realmente recebeu a Cristo tem uma vida impactante, porque tem uma vida nova agora. O pecado, irmãos, entrou na humanidade. Percebeu isso aqui através de um homem chamado Adão, está na Bíblia, você leu. Toda a humanidade através de Adão pecaram. Em Adão todo mundo pecou. Pessoas que têm dificuldade de entender isso, mas através de um homem, através do nosso pai pecou, e o pecado se estendeu a todos. O homem agora é governado pelo pecado. Todos pecaram e agora estão na influência do maligno. O apóstolo Paulo diz que a nossa inclinação é para a carne. Agora ele lembra, os que estão na carne não podem agradar o Senhor. No capítulo 8 de Romanos, ele vai falar também: agora, por nenhuma condenação há, mas para quem está em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne é raiva, a carne é rancor, a carne é discórdia, é desconfiança, é maledicência, mas quem anda no Espírito vai ter vitória. Há um grande desafio. Em Adão todos pecaram, a morte agora é universal. Já pensou nisso? O pecado universal, todos pecaram, a morte também. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Tem aí morte, irmãos, a morte, que ela é uma morte eterna, e Paulo trata desse assunto, e ele vai trabalhar no capítulo todinho ainda, versículo de número 14, 5,14, observe Romanos, o livro, esse capítulo que nós estamos lendo. No entanto, a morte reinou, desde Adão que a morte reinou, pecado, salário do pecado. Mas aqui ele vai falar também algo impressionante, no versículo 15, porque se pela ofensa de um, morreram muitos, e muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, no verso 15, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou a muitos. Olha, se pela ofensa de um homem, todos pecaram, e pela graça desse homem Jesus Cristo, todos podem ter vida, e vida com abundância, uma vida diferente. Talvez esse pastor, para mim está cada vez mais difícil, eu estou sentindo uma situação, estou perdido. Não está perdido. Jesus Cristo, Ele é a nossa orientação. Jesus Cristo realmente é aquele que nos dá vida, nos dá sentido para a vida e pode ressignificar. Uma vida impactada não anda mais com medo, anda com Cristo e sabe que Cristo proverá tudo. É o pão, é o peixe, é a água, Ele proverá tudo, é a veste. Deus prepara tudo. Diga amém, igreja. Deus prepara tudo para mim e para você. A alma que se entrega a Deus, ela tem vitória. O homem que se entrega a Deus, porque desde Adão, Paulo diz aqui no capítulo 5, a morte reinou, entrou o pecado na raça humana, todos pecaram. É uma mensagem conhecida, mas onde é que está o impacto dessa mensagem? É pelo fato que Cristo veio e mudou. Havia lá a cegueira, ele deu visão ao cego. Havia alguém
aleijado, alguém paralítico, ele fazia o paralítico andar. Havia alguém sem esperança, 38 anos, caído no tanque à beira, ele dava vida, dava esperança. E eu quero dizer nesta noite que Jesus Cristo pode fazer isso com você também. Se sua vida diz assim, não tem expectativa, para mim é de mal a pior, não se engane com isso, com essa mensagem do diabo. Deus, ele muda tudo, ele faz com que esse deserto vire um manancial. Deus faz milagre acontecer na vida de quem crê. Precisamos crer. Jesus Cristo, entretanto, ele diz que onde abundou o pecado, e agora eu quero ler para você, no versículo de número 16, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só homem que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Observe essa teologia aqui, esse ensinamento da palavra. Nós somos justificados não é pelo nosso tempo de evangelho, ou pelo cargo que possamos ter dentro da igreja, ou pela a nossa influência, nada disso. Jesus Cristo é quem nos salva, Jesus Cristo é quem nos perdoa, e é Ele que nos dá vitória. Impressionante, irmãos, quando eu vejo aqui na palavra, que pela ofensa, se pela ofensa, verso 17, de um só homem reinou esse mal, a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim, como só por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, justificado pela vida. Irmãos, é a graça de Deus em nossas vidas. Eu quando olho para mim, aqui nesse púlpito, há mais de 20 anos pregando a mensagem de Deus, criando filhos, fazendo eu fico dizendo, meu Deus, por que eu estou aqui ainda? É a tua graça, é a misericórdia de Deus. Porque o que seria de mim? Cairia pelo nosso pecado, se não fosse Jesus. Me lembro na minha juventude, um irmão cantava essa música sempre. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Se não fosse Jesus, esse amigo sem fim. Se não fosse Jesus, onde estaria eu? Caído pelos pecados meus. A gente estava caído, mas Jesus Cristo levantou. Você está de pé hoje porque Jesus Cristo levantou sua vida. Ele levantou você. Ele viu o seu pecado, mas Ele olha para a gente diferente. As nossas obras são como trapos de imundícia. A gente fica se achando que é bom, que faz. Não, é misericórdia de Deus, é graça. E Paulo trata disso. Não fique se achando que não é um crente, que sua oração não sobe e que você é o pior de todos. Não, Jesus Cristo escolheu você, Ele tem um plano na sua vida. Queridos irmãos, eu já quero, a hora vai passando, mas ainda eu queria mostrar aos irmãos esse texto, versículo de número 19, 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, aqui é um tratado, ele fala do pecado, da origem, Adão, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20, já está terminando, são 21 versículos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por que seu casamento ainda está de pé? A graça de Deus na sua vida. Quantas vezes você pensou, acabou, não aguento não. Aí Deus renova, vê um vinho novo. É a graça de Deus nas nossas vidas. Sabe por que teu filho ainda não pereceu, tua filha, teu pai, tua mãe? Deus está sustentando tua casa, tua família, minha casa, família. É a graça dele. A gente não pode nem se achar o máximo, porque não somos mesmo. Nós precisamos da graça de Jesus. Isso é o maior impacto do Evangelho. Sem merecer, Ele nos amou. Tem um hino que diz, eu não sei por que Jesus me ama, não sei não, e quer cuidar de mim. Por que Jesus me ama? O que foi que Ele viu em mim? Eu não sou nada, mas Ele ama, e Ele tem misericórdia. Às vezes a gente vê na Bíblia que o salário do pecado realmente é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos irmãos, não existe um impacto maior na face da terra do que Jesus Cristo na vida de uma pessoa. Você já lembra de alguém que vivia na cachaça? Batia na esposa, era um mau marido, era um mau pai,
Aí Jesus Cristo entra na vida desse homem e transforma. Isso é Jesus que faz. É a Bíblia quem diz. A gente vê uma mulher, 7 demônios, tanta coisa na sua vida. Jesus Cristo pega e recupera essa mulher. Você é alguém sem esperança e ficava com medo até de não ter nem alimento para comer. E até hoje Deus sustentou você. O Deus que cuida de passarinho. O Deus que cuida das aves dos céus. O Deus que cuida do lírio do campo. É um impacto isso na minha vida. Nem fique com medo do amanhã. Porque Ele vai continuar cuidando das nossas vidas. A mensagem de Deus é profunda. Só Jesus Cristo, Ele pode fazer isso. Ah, pastor, que bom que Jesus Cristo agora podemos até permanecer no pecado. Não é isso não, irmãos. No capítulo 6 você vai ouvir Paulo falando sobre isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Não é disso que se trata. Você é de Deus, você vai fazer a vontade de Deus. E quando erra, sabe que errou, dobra o joelho, pede misericórdia, pede perdão. Tem um hino que diz assim, um pedacinho só. Porém Jesus não esquece do pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Você até pecou, mas não tem alegria. Jesus nessa noite está perdoando você mais uma vez. É a mensagem de Deus, irmãos. A mensagem da graça. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria que a igreja colocasse de pé nesse momento. Se você perguntou, porque até hoje está firme, tem uma resposta. É a graça de Deus na sua casa, na sua vida. Se você perguntou, porque meu lar ainda não foi destruído, bem que o diabo já tentou por muitas formas, é a graça de Deus na tua família, no teu lar. Se você perguntou porque o emprego você ainda tem esse pão, você vai ter a resposta. É Jesus que está fazendo isso na sua vida. É Ele que é a nossa esperança. E se você está preocupado com o futuro, coloque Ele nas mãos do Senhor, porque Ele proverá todas as coisas. Baixe a cabeça nesse momento. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado a Deus porque o maior impacto que a humanidade já teve na sua história foi a vinda do Deus que se fez carne, o Teu Filho, para nos salvar, ó Pai. Enfrentou a morte, enfrentou horrores, mas foi fiel, porque Ele veio para salvar. Ele veio para transformar. Ele veio para dar sentido à nossa vida, Pai. Às vezes uma vida sem sentido, mas o Teu amor é tão grande, ó Pai. Obrigado a Deus porque em Cristo eu vou impactar. Essa criatura agora transformada por esse amor também vai impactar o mundo, ó Pai. Vai aprender o caminho do perdão, o caminho da ser pacífico, o caminho da paz. Obrigado a Deus porque só o Senhor pode dar essa paz. Obrigado porque está aqui a Tua igreja de pé, a igreja aqui presente, nesse presencial, online, todos, ó Pai, justificados através do Teu Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que isso provém do Senhor, é de Deus que provém, é o ministério da reconciliação, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e além de ter nos reconciliado, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Por isso que os jovens cantam, por isso que há perdão, por isso que há misericórdia, por isso, ó Deus, que as trevas não podem reinar, porque é o Teu amor em nossos corações, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela Tua igreja, obrigado pela Tua juventude, ó Pai. Obrigado por esses dias, Deus, que veio para impactar. E agora, ó Deus, nós reconhecemos que não é por méritos nossos, é pela graça. É justificado pela fé que nós continuamos e temos paz contigo. Por isso aqui, ó Pai, nós não exaltamos Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Nós não exaltamos o apóstolo Paulo, por ele ser realmente um grande pregador. A glória é para o Senhor, Pai, porque é o Senhor que sustentou a vida de Paulo, foi o Senhor que sustentou ele nas prisões, foi o Teu Espírito que levou ele a cantar, a orar, mesmo chicoteado. E quantas vezes estamos aflitos, afligidos, estamos passando por lutas. Nessa noite, quem sabe alguém entrou aqui cheio de problemas, mas a Tua graça dá um bálsamo, aleluia. O Senhor dá um banho aqui, ó Pai, através do Teu sangue, da Tua graça, e diz:
minha filha, não temas, porque eu te ajudo. Meu servo, não temas, porque eu sou contigo. Sou eu a tua esperança, sou eu aquele que te dá paz, sou eu aquele que te dou, que faça reconciliação. E eu creio, meu Deus, que o céu está aberto nesta noite. A paz e a reconciliação. O teu filho Jesus Cristo está presente. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 no meu nome, aí eu estou presente. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. No passado ele reconciliou, no passado ele fez milagre. Hoje também ele está fazendo milagres nesta noite aqui, ó Pai. Porque o Senhor está trazendo a fé para esse quem sabe que perdeu. Assim como o Senhor fez com Tomé. 8 dias depois o Senhor estava lá para restaurar a vida daquele apóstolo. E o teu servo, quem sabe, a tua serva anda um pouco entristecida ou triste. Mas é uma noite de reconciliação, ó Pai. É uma noite de mais comunhão. É uma noite de intimidade. É através de Jesus Cristo que nós temos essa paz. É através de Jesus Cristo que temos a esperança. Louvado seja teu nome, ó Pai. É o Senhor que nos move. Obrigado que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Nós precisávamos ouvir essa palavra, mesmo fraco, mesmo desanimado muitas vezes, mas a tua graça vem e nos renova. Obrigado por tudo, ó Pai. Abençoa cada pessoa aqui presente, ó Pai, que está sendo renovada agora por tua misericórdia. É o Senhor que renova, é o Senhor que traz nova força. Entrou alguém aqui sem força nessa noite, mas o Senhor está dando novas forças para continuar e fazer a tua obra, Pai. Obrigado, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, queremos entregar nossas vidas em tuas mãos. E quem sabe, ó Pai, alguma pessoa, não sei, talvez através do canal, ou quem sabe até aqui presente mesmo, de alguma forma, se afastou por tristeza, por decepção, por angústia, mas nesta noite está sendo reconciliado, foi tocado por esse amor. O Senhor prova pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda indignos e pecadores, fracos e caídos, e o Senhor nos levantou. Obrigado por essa palavra, veio do céu para nossas vidas. Então vem abençoar nossa casa, nossa família, e cada um aqui presente no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Ainda de pé com a cabeça baixa. Deus está chamando você para um novo momento da sua vida. Reconciliação. Não sei se você entendeu essa palavra. Já estou encerrando, passando para a juventude, mas com Cristo eu vou impactar. E se você é uma nova criatura, o velho passou, tudo se faz novo. Quem recebe essa palavra nessa noite, Deus, pastor, falou comigo o tempo todo. Deus te abençoe, minha filha. Tenha a segunda vida. Cabeça baixa em oração. Amém, minha filha. Deus abençoe sua vida. Quem é a terceira pessoa que entendeu? Senhor, o Senhor falou comigo, claro. Amém, Deus te abençoe. Mais uma jovem ali na galeria. A quarta vida. Aleluia. O grupo de louvor pode se aproximar. A quarta vida, em nome de Jesus Cristo. Quem é você? Pastor, eu estou me sentindo renovado nesta noite. Deus está me renovando. Tem 3 vidas, tem a quarta. Quem é você? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a igreja em oração. Eu creio que Deus vai continuar falando com você. Porque com Cristo, você sai daqui dessa conferência, você vai impactar. Começa logo dentro de casa, na tua parentela. E Deus vai fazer grande coisa em você, da sua vida. Quase que você não vinha, né? Você chegou aqui. Eu encerro, passar para o grupo louvor. Mas ainda eu quero dizer, Deus te abençoe. Quem é a quarta pessoa? Eu vim, pastor, para receber essa palavra. Eu estava precisando. Uma dor profunda essa tarde me invadiu. Uma dor na minha alma. Mas o Senhor me trouxe aqui, está me reconciliando. Eu estou mais firme, eu estou com mais alegria. Tem essa quarta pessoa? Em nome de Jesus. A esperança não acabou. A esperança é Jesus. Quem é você? Você quer fazer isso? 3 vidas disseram sim. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor perfeito de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo teu espalhado nessa terra, de hoje para sempre. Amém.